Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao entrar em um lugar desconhecido? Aquela sensação de que existe algo mais ali, algo que não pode ser explicado? Existem lugares no mundo que guardam histórias tão assustadoras e fenômenos tão inexplicáveis que é impossível não ficar intrigado. Prepare-se, porque hoje vamos explorar os lugares mais assustadores do planeta. Estamos falando de lugares onde o véu entre nosso mundo e o outro lado é tênue. Lugares onde a energia é tão pesada que fará seus pelos ficarem em pé. Vamos mergulhar fundo na história, nas histórias e nas evidências que tornam esses lugares verdadeiros pesadelos. Você é corajoso o suficiente para se juntar a mim? Mas cuidado, algumas dessas histórias podem te deixar acordado à noite, então deixe seu like no vídeo e vamos lá. Nossa primeira parada, Japão. Na base do icônico Monte Fuji, fica a floresta Aokigahara, também conhecida como a Floresta dos Suicidas. Esta floresta é como uma esponja, absorvendo a escuridão, o desespero. A energia aqui é pesada, opressiva. Você caminha por entre essas árvores e é como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O ar é denso com a energia de almas perdidas, pessoas que vieram para aqui buscando um fim para sua dor. Dizem que os espíritos dos que partiram permanecem aqui, presos entre as árvores retorcidas. Agulhas de bússola giram descontroladamente, desorientadas pela força magnética da energia paranormal que permeia o próprio solo sob nossos pés. Lendas locais sussurram sobre Yurei, espíritos vingativos que vagam pela floresta, seus gemidos carregados pelo vento. Alguns dizem que eles podem atrair visitantes desavisados para o fundo da mata, para nunca mais serem vistos. Já ouvi histórias de pessoas sentindo frio, mãos invisíveis em seus ombros, seus nomes sussurrados das sombras. Há evidências documentadas de fenômenos inexplicáveis, fenômenos de voz eletrônica, estranhas esferas de luz capturadas em fotos e quedas inexplicáveis de temperatura. Este lugar mexe com a sua cabeça, cara. Você teria coragem de pisar neste lugar, sabendo que tantos entraram, mas nunca mais voltaram? No coração do México, escondida entre os canais de Xochimilco, fica a Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. Imagine só, uma pequena ilha, coberta de vegetação e de cada galho, centenas de bonecas te encaram com olhos vasos e sem vida. Estes não são seus brinquedos típicos. Estas bonecas estão desgastadas, quebradas, algumas sem membros, seus rostos rachados e desbotados, seus olhos fixos, acusadores. É como entrar em um filme de terror, só que isso é real demais. Diz a lenda que um homem chamado Dom Julián Santana encontrou uma jovem que havia se afogado no canal. Assombrado por sua morte, ele começou a pendurar bonecas nas árvores como forma de afastar os maus espíritos e apaziguar sua alma inquieta. Mas algo distorcido aconteceu. As bonecas, em vez de se tornarem símbolos de paz, ganharam vida própria. Alguns dizem que elas são possuídas pelos espíritos dos mortos, seus pequenos corpos de plástico, vasos para algo mais sombrio, algo mais sinistro. Os moradores locais contam histórias de bonecas movendo suas cabeças, seus membros, seus olhos te seguindo enquanto você caminha pela ilha. Visitantes afirmam ouvir sussurros, risos e até passos sem corpo entre as árvores, mas quando se viram, não há nada lá. As bonecas são um lembrete assustador da tragédia que ocorreu lá e do véu tênue que separa nosso mundo do próximo. Você teria coragem de passar uma noite na Isla de las Muñecas, cercado pelo olhar perturbador desses brinquedos esquecidos? Pripyat. Esta cidade abandonada na Ucrânia permanece como um lembrete arrepiante do poder devastador de um desastre nuclear. Em 1986,
A usina nuclear de Chernobyl derreteu, espalhando radiação pela terra e forçando a evacuação desta cidade outrora próspera. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, congelada no tempo. Edifícios permanecem vazios, suas janelas como olhos vazios olhando para as ruas desertas. Livros escolares estão abertos sobre as carteiras, brinquedos espalhados pelo chão de casas abandonadas. Um testemunho assustador das vidas interrompidas naquele dia fatídico. Mas é mais do que apenas os restos físicos que tornam Pripyat tão assustadora. É o terror invisível que paira no ar, a radiação que ainda contamina o próprio solo em que caminhamos. Pessoas que ousaram se aventurar na zona de exclusão relatam sentir uma sensação de desconforto, de serem observadas, de presenças invisíveis à espreita nas sombras dos edifícios abandonados. Alguns dizem que os espíritos daqueles que morreram no desastre ainda vagam pelas ruas, em busca de paz em uma cidade para sempre marcada pela tragédia. A energia em Pripyat é caótica, um vórtice rodopiante de dor, medo e desconhecido. Você arriscaria a exposição às forças invisíveis que permanecem em Pripyat, uma cidade para sempre marcada pela tragédia e assombrada pelos fantasmas de seu passado? No topo de uma rocha vulcânica com vista para a histórica cidade de Edimburgo, na Escócia, ergue-se uma fortaleza mergulhada em séculos de história, segredos e contos espectrais. O castelo de Edimburgo não é apenas uma atração turística, é um farol, atraindo os perdidos e os inquietos de além do véu. Dentro de suas paredes antigas, sussurros do passado ecoam através dos tempos, e sombras dançam na luz tremeluzente das lâmpadas. Imagine caminhar por aqueles corredores frios de pedra, o ar denso com o peso da história, o cheiro de terra úmida e algo antigo que você não consegue identificar. Nas profundezas do castelo estão as masmorras, onde prisioneiros de guerra eram mantidos em cativeiro, sua angústia penetrando nas próprias pedras. Visitantes e funcionários relatam encontros com figuras especulares, de gaiteros fantasmas a um menino baterista sem cabeça que perambula pelas muralhas. Alguns até afirmam ter visto a aparição de uma mulher de luto procurando por seu filho perdido, seus soluços ecoando pelas câmaras vazias. A história do castelo está encharcada de sangue. Batalhas foram travadas, execuções ocorreram, e incontáveis almas encontraram seu fim dentro dessas mesmas paredes. A energia lá é palpável. Você teria coragem de passar a noite no castelo de Edimburgo, sabendo que os espíritos de séculos passados podem ser suas únicas companhias? Esses foram apenas alguns dos lugares mais assustadores do mundo. Cada um deles carrega mistérios, histórias sombrias e fenômenos que desafiam a lógica. Das florestas assombradas do Japão às ruas abandonadas de Pripyat, exploramos lugares onde o véu entre nosso mundo e o outro lado é tênue, onde a energia é tão densa que você pode cortá-la com uma faca. Mas e você? Acredita no sobrenatural? Você teria coragem de visitar algum desses lugares? Se você gostou do vídeo, deixe um comentário, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram histórias de terror. E lembre-se, se você for explorar o desconhecido, vá preparado, e nunca vá sozinho.